Este programa é livre para todos os públicos. Tudo bem com vocês? Está sendo bom o nosso acampamento do preciosíssimo sangue, sim ou não? Quem está aqui desde manhã, desde ontem, levanta a mão aí para a gente ver. Isso mesmo, aplauda você que veio para a Canção Nova nesse final de semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta casa. A Canção Nova também é a sua casa. Você também tem um lugarzinho neste pedacinho do céu que é a Canção Nova. Nós estamos aqui nesta tarde para continuar meditando sobre o preciosíssimo sangue de Jesus. Nós tiramos um final de semana deste mês de julho para poder voltar a nossa atenção a este preciosíssimo sangue. E você pode se questionar, né, qual é o valor deste sangue? Por que parar um final de semana inteiro para poder dar atenção ao sangue de Jesus, que automaticamente, quando se fala do sangue de Jesus derramado, a gente lembra da cruz, e ao lembrar da cruz, a gente lembra do sofrimento de Jesus. E geralmente, quando você derrama sangue, é porque você está sofrendo. Ninguém derrama sangue por brincadeira, né? Eu vou cortar meu dedo agora para mostrar meu sangue para vocês. Olha a cor do meu sangue. Ninguém brinca com isso. Então, tem uma importância o sangue de Jesus. E ele é mais importante do que todos os outros sangues que a gente vê por aí ou escuta falar. Porque senão você estaria agora olhando para o sangue que está lá no hospital, alguém que está fazendo uma transfusão de sangue, por exemplo, agora, e você estaria lá admirando aquele sangue. Mas você não está num hospital. Você está na Canção Nova e você veio aqui para poder meditar, para você poder ouvir a palavra, para você poder viver esse final de semana, lembrando, honrando, como nos dizia de manhã o Rafael, adorando esse preciosíssimo sangue. Nós adoramos esse sangue. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é qualquer sangue. Não é o meu, nem é o seu sangue. Não é qualquer sangue. E eu queria te convidar a fazer um percurso para entendermos que este sangue de Jesus não é qualquer sangue. Nós não estamos aqui por causa de qualquer sangue, nós não estamos aqui por causa de qualquer sofrimento, nós não estamos aqui por causa de qualquer dor. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo e por causa do sangue que Ele derramou na cruz. Não é por causa do nosso sangue. E por que esse sangue é importante? Por que nós devemos honrar esse sangue? Para isso eu queria te convidar a voltar um pouco na história do povo de Israel. Você trouxe a palavra de Deus aí, sim ou não? Ixi, acho bem pouquinho a gente trouxe, né? Trouxe ou não trouxe? Teve gente que gritou, não. Próxima vez traga a palavra de Deus, tá? Para a gente acompanhar todos juntos. Mas você que trouxe a palavra de Deus e você que não trouxe aí também, pega no seu celular se você tiver oportunidade, abre aí. A gente vai ver algumas passagens da Sagrada Escritura que nos trata deste valor, do valor do sangue. Algumas delas vocês já viram de manhã também, mas eu faço questão de voltar para a gente fazer um itinerário, para a gente fazer um caminho em direção àquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta tarde. E a primeira coisa que eu queria recordar na memória de vocês, porque todos vocês são católicos, todos vocês vão para a igreja todo domingo, então todos vocês comungam frequentemente, então todos vocês fizeram catequese, todos são batizados, então eu estou falando para um povo que já vive uma fé, ok? Estou certo, né? Pronto, então você vai recordar que o início da palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, Deus vai criar o mundo. E aí vai nos trazendo ali o relato da criação do mundo. Depois, no capítulo 2, Deus vai criar o ser humano. A criação ali vai chegar no seu cume, vai chegar no seu ponto mais alto quando Deus cria o ser humano. E Ele cria o ser humano e Ele dá algumas ordens àquele ser humano. É igual você que é mãe, que é pai, que chega lá para o seu filho e diz assim, ó, você vai sair hoje
mas você tem que voltar para casa a tal hora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você dá aquelas ordens ali para o seu filho, e você quer que ele obedeça. A mesma coisa Deus fez quando criou o ser humano. Ele deu algumas ordens, e Ele quis que essas ordens fossem obedecidas. Então, se você está com a palavra de Deus aí, pega o capítulo 2 do livro do Gênesis, versículo 16 e o versículo 17. Se você não trouxe ou não está com a palavra de Deus, pega o celular, anota aí essas passagens para depois você ir conferir quando você chegar em casa lá na sua Bíblia. O versículo 16 diz assim: O Senhor Deus deu-me uma ordem dizendo: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis comer, porque no dia em que dele comerdes, com certeza morrerás. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: Deus criou o ser humano e disse para ele assim: olha, de tudo você pode usufruir, de tudo que existe nesse jardim é seu, mas esta árvore você não pode comer do fruto. Porque, e aqui também se torna uma promessa de Deus, se você comer, você vai o quê? Tem que estimular vocês a falar, senão vocês vão dormir. Senão, você vai fazer o quê? Isso. Senão o ser humano ele vai morrer. Mas que morte é essa? Aí a gente pode lembrar da carta aos Romanos, não precisa pegar, mas carta aos Romanos, capítulo 6, São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, Deus, Ele nos deu uma ordem: não desobedeça. Se você desobedecer, você vai morrer. Só que Adão e Eva fez o quê? Desobedeceu. E ao desobedecer, eles carregaram nas suas costas o fardo da promessa de Deus. Se o Senhor diz que quem desobedecer vai morrer, ao desobedecer eles, a partir dessa desobediência de Adão e Eva, eles contraíram para nós um pecado chamado pecado original. O pecado dos nossos primeiros pais, o pecado de desobediência. Você pode chegar para mim e dizer assim: mas o que é que eu tenho a ver com ele? Quem desobedeceu foi eles, e eu tenho que carregar o pecado deles? É mais ou menos assim. Digamos que tem um casal e um desses dois, ele é soro positivo. Um desses dois, ele contraiu uma doença da AIDS. E eles vão ter um relacionamento, e desse relacionamento vai nascer uma criança. Essa criança, ela pode ou não nascer com aquela doença, de um dos dois. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se ela nascer, ela não fez nada para contrair a AIDS. Mas ela carregou uma herança. Ela carregou algo hereditário dos seus pais. Assim é a mesma coisa que acontece conosco com o pecado original. Os nossos primeiros pais desobedeceram e nós não temos aqui a opção de nascer com ou nascer sem. Todos nós nascemos no pecado. Se depois que você quiser pegar lá o Salmo 50, o Salmo de Davi, no pecado minha mãe me concebeu, vai dizer o salmista. Todos nós nascemos contraídos deste pecado original. Não o pecado que nós cometemos, mas o pecado que nós carregamos como consequência do pecado dos nossos primeiros pais. E esse pecado original, que para ele gerou a morte, para nós também fez o quê? Gerou também a morte. Também nós estamos fadados à morte por causa do pecado. E quando eu estou falando de morte, eu não estou falando simplesmente desta morte que vai acontecer mais cedo ou mais tarde para cada um de nós. Que um dia vamos fechar os olhos e nunca mais vamos conseguir abrir ele de novo, nesta terra. Não estou falando desta morte, eu estou falando da morte que Deus fala aos nossos primeiros pais. A morte que é o afastamento, que é o distanciamento de Deus. Ou seja, Adão e Eva, a partir daquele momento, eles não mais viviam na presença de Deus. Se antes Deus criou eles para que eles pudessem estar na presença dele, vai dizer a palavra que
Deus caminhava com eles no jardim. A partir desse momento, eles começam a tomar vergonha pelo pecado que cometeram e eles são afastados do paraíso. Eles são afastados do lugar em que Deus fez para que eles pudessem habitar. Assim também acontece conosco por causa do pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus. O santo é o que caminha na presença de Deus. E o pecador é aquele que escolhe não caminhar na presença de Deus. Por essa palavra que Deus nos dá no livro do Gênesis, todos nós estamos condenados à morte, não a morte física somente, mas a morte que nos separa de Deus, ou seja, todos nós estamos longe de Deus. E nunca mais temos a possibilidade de voltar. Porque a consequência do pecado é a morte. O nosso distanciamento completo de Deus. Só que Deus, Ele é misericordioso. Ele nos ama. E Ele já começa a manifestar esse amor a nós, na nossa vida, a partir dos nossos primeiros pais, dos nossos patriarcas lá atrás, do povo de Israel. Não precisa pegar, mas se você for aí no capítulo 12 do livro do Gênesis, você vai encontrar que Deus... A gente escutou isso, quem foi nas missas aí todos os dias essa semana passada, a gente ouviu falar da história de Abraão. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com Abraão. Depois, Deus, ao estabelecer uma aliança com Abraão, pulando aí um bom tempo, o povo se tornou escravo no Egito. Ao se tornar escravo no Egito, aquele povo que estava lá preso no Egito, Êxodo capítulo 24, você vai ver isso. Deus levanta um homem, Deus levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito. Moisés vai lá, fala para o faraó não deixa, Deus manifesta o seu poder, abre o mar, aquela história toda que todos nós conhecemos. Abre o mar, o povo passa e o povo começa a viver no deserto. Só que é a mesma coisa que acontece dentro da sua casa. Se você não coloca ordem dentro da sua casa, vai ter ordem? Se você não diz assim, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, o negócio vai virar uma anarquia. Cada um vai fazer o que der na cabeça e o negócio não vai parecer tudo menos uma família. A mesma coisa Deus fez com o seu povo. Ele instituiu um povo e ele diz assim, olha, e esse povo é o povo que estava sendo condenado. É o povo que estava fadado à morte eterna. É o povo que era da descendência ali de Adão e Eva. Deus instituiu aquele povo, só que ele disse assim, agora eu preciso dar ordem a esse povo. Eu preciso dizer como é que eles devem viver, como é que eles devem proceder. Só que Deus começa aqui de uma forma prefigurativa a manifestar a sua misericórdia para com o seu povo. E aí, Deus ele começa a instituir sacrifícios. Porque o pecado, ele só pode ser apagado pela morte do homem. Como é que você poderia apagar o pecado que Adão e Eva cometeu? Pela morte. Teria que derramar o seu sangue para você se reatar com Deus. Só que Deus é tão misericordioso que ele diz assim, não, vamos fazer diferente. A partir de agora vocês vão fazer assim. Olha, vocês vão pegar um animal sem defeito, macho, de 1 ano, de preferência ali. Êxodo 24 vai falar disso, a Páscoa judaica. Um cordeiro. E você vai sacrificar esse cordeiro. É o que o livro do Levítico vai chamar de sacrifício de expiação. Por que sacrificar o animal? Porque o animal ele vai receber o meu pecado. Se alguém precisa derramar o sangue, agora já não vai ser mais eu, vai ser o animal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar para aquele animal, colocar a mão na cabeça dele. Colocando a mão na cabeça daquele animal, eu vou depositar o meu pecado em cima dele. E ele, carregando o meu pecado, ele vai ter que morrer para poder apagar o meu pecado. O que eu deveria fazer, agora o animal vai fazer no meu lugar. Então Deus instituiu esse rito no meio do povo. Deus estabeleceu isso no meio do povo. E para que isso acontecesse,
existia o sumo sacerdote, que um dia específico ia lá, pegava o animal, passava ali o pecado de todo o povo. O sacerdote, ele representa o povo. Então, ele pegava ali todo o pecado do povo, juntar, como se pudesse, claro que não dá para fazer isso, né? Mas como se a gente pudesse juntar tudo numa sacola, ia ser aquele saco de lixo enorme assim. Juntamos todos os nossos pecados aqui, e agora a gente deposita esse pecado naquele animal, e agora a gente vai matar esse animal, porque a morte dele vai tomar o lugar da minha morte. A morte daquele animal vai tomar o lugar da minha morte. Agora, se você está com a palavra de Deus aí, passa algumas folhas, abre aí no livro de Levítico, capítulo 17. Levítico 17, versículo 11. O rito dizia assim: esse animal, ele precisaria ser morto, e o sangue desse animal, ele precisaria escorrer por inteiro do corpo daquele animal. Não poderia, o sangue não poderia estar naquele corpo. O sangue precisaria escorrer. Então, você tinha que cortar, deixar todo o sangue escorrer. O sangue teria que ser juntado ali numa baciazinha. E aquele sangue daquele animal, ele era aspergido sobre o povo. Se jogava o sangue daquele animal sobre o povo, para que o povo pudesse, por aquele sangue, ser purificado dos pecados que eles haviam cometido. Então, existia esse dado no sacrifício que era muito importante. O sangue precisava escorrer por inteiro. Mas por que o sangue precisava escorrer por inteiro? Aí, Levítico 17, versículo 11, diz assim para nós: porque a vida de um ser vivo está no sangue. E eu vos mandei pôr o sangue sobre o altar para expiar por vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. A lei está dizendo, o livro de Levítico é o livro da lei, a lei está dizendo que o que faz aquele animal, aquele cordeiro que está na minha frente, morrer no meu lugar, é o fato do sangue dele ser derramado. Se você acontecer, Deus o livre, um acidente, e você atingir uma dessas artérias que liga direto ao coração, aqui no pescoço tem algumas, você vai começar a jorrar sangue, e você vai perder muito, 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 muito sangue. Se conseguir estancar aquele sangue que está sendo jorrado ali, talvez depois você consiga receber sangue de outras pessoas, uma doação de sangue, e consiga sobreviver. Se não, você vai jorrar aquele sangue por inteiro e você não vai sobreviver mais. Porque o seu sangue todo escorreu, caiu por terra. É tanto que, às vezes, quando acontece um acidente, que a vítima ela perde muito sangue, ela precisa depois receber uma transfusão de sangue. Porque ela precisa repor aquele sangue que ela perdeu, porque o sangue é essencial para a nossa vida. Então aqui, o que nós estamos vendo na palavra, o que Deus está estabelecendo com o povo e o que Ele está dizendo para nós é o seguinte: olha, aquele animal ele precisa derramar todo o sangue. Enquanto ele não derramar todo o sangue, ele não morreu, porque é no sangue que está a vida. Por isso que este sangue precisa ser aspergido sobre o povo. Porque este sangue simboliza a vida que morreu no meu lugar, a vida que foi ofertada no meu lugar. E o povo começou a caminhar assim. O problema estava resolvido. Se Adão e Eva pecou, e se Adão e Eva pecou, e a consequência era a morte, todos que nasceram depois carregavam a consequência da morte por causa do pecado de Adão e Eva, agora o negócio estava resolvido. Era só colocar a mão na cabeça de um animal, sacrificar aquele animal, deixar o sangue todo escorrer e vamos continuar vivendo a nossa vida. O povo de Israel começou a se acostumar com isso. É igual, desculpa a expressão, mas é igual católico, desculpa a expressão mais uma vez, é igual católico safado, que vai para a confissão, confessa todos os seus pecados, mas na cabeça já está maquinando para poder pecar de novo.
O povo de Israel estava vivendo desse jeito. Estava indo sacrificar ali em expiação o cordeiro, o animal, em vista do seu pecado, mas eles não estavam mudando de vida. Continuavam vivendo uma vida lá errada. É tanto que se você for pegar, temos vários profetas que Deus suscita para poder denunciar essa infidelidade do povo. Deus que estabelece o sacrifício, agora Ele está não mais se agradando do sacrifício do povo, porque não existia mais comprometimento com o rompimento do pecado. O povo continuava numa vida de pecado. Então, se você for pegar o profeta Oséias, você vai encontrar. Se você for pegar o profeta Jeremias, você vai encontrar a denúncia do profeta também sobre os sacrifícios do povo. Mas eu queria trazer um versículo bíblico que está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 11. Não precisa pegar, mas diz assim: Deus falando pela boca do profeta: de que serve a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto de holocaustos de bodes, de gordura de touros, detesto sangue de novilhos, de cordeiros, de cabritos. O mesmo Deus que estabeleceu com o seu povo o sacrifício, agora estava dizendo que aquele sacrifício não o satisfazia mais. Deus mudou de opinião? Não. Mas o povo havia endurecido seu coração, continuava numa vida velha, continuava numa vida de desobediência. Deus estava dizendo através dos profetas: não adianta você querer simplesmente oferecer o sacrifício, cumprir a lei pela lei, se o seu coração não está entrelaçado com aquilo que você vive. Se de todo o coração seu pecado não é abandonado naquele animal, de nada adianta, de nada serve. E aí, pulando vários e vários séculos, de todos esses profetas, nós chegamos na plenitude dos tempos. Deus disse: eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Eu vou mandar alguém que seja puro, que não tenha defeitos, que seja primogênito, que seja um verdadeiro cordeiro. E o sangue deste alguém, ao ser derramado, não vai fazer com que seja mais necessário outros sangues. O sangue dele, uma vez por todas, vai acabar com tudo isso. Então Deus envia o seu Filho. Eu queria que agora você pegasse a palavra de Deus, agora a gente vai saltar para o Novo Testamento. Abre lá na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 9. Estou fazendo todo esse caminho com você, para a gente chegar daqui a pouco, naquilo que Deus tem a nos falar nesta tarde. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Diz assim: Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Aqui é importante já esse primeiro versículo, porque ele veio como sumo sacerdote. Aquele que na lei tinha o poder de oferecer o sacrifício de expiação era o sumo sacerdote. Então, Cristo, ele vem como sumo sacerdote. Continua o versículo. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, nem pertencendo a esta criação. Ele entrou no santuário não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. E isto, uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhos espalhada sobre os seres impuros os santificam, realizando a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como vítima sem mancha. Por isso ele é mediador de uma nova aliança,
Pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Assim, aqueles que são chamados recebem a herança eterna prometida. Ora, onde há testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte. Não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. Foi por isso que nem a primeira herança foi inaugurada sem sangue. Versículo 19. Na realidade, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, Moisés pegou uma vasilha, presta atenção, aqui o autor da carta aos Hebreus está falando para nós o que aconteceu. A primeira aliança lá do Antigo Testamento. Na realidade, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, Moisés pegou uma vasilha com sangue de novilhos e bodes, misturando com água, uma lã vermelha e um hisopo. Em seguida, aspergiu primeiro o próprio livro e todo o povo, e disse: este é o sangue da aliança que Deus fez conosco. Versículo 21. Do mesmo modo, aspergiu com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para o culto. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Pula aí para o versículo 27. E como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois vem o julgamento, assim também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, mas para salvar aqueles que o esperam. Entendeu tudo que a gente falou até aqui? Se não entendeu, depois você pega as passagens e vai ler tudo de novo, para você entender, que agora a gente precisa caminhar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que pode oferecer um sacrifício perfeito. Se nós fomos criados, concebidos, como diz o Salmo 50, em pecado, como nós podemos expiar o pecado se nós... Como é que nós podemos reparar o pecado se nós somos também pecadores? Nós só podemos reparar o pecado por causa dele, porque ele veio, e aquele que não tinha pecado se fez pecado no nosso lugar. Aquele que não tinha pecado se fez pecado, assim como a prefiguração daquele cordeiro que recebia ali todo o pecado do povo e era sacrificado, ele também recebeu às costas todos os nossos pecados, os pecados da humanidade inteira, e recebendo todos estes pecados, ele derramou todo o seu sangue por amor a mim e por amor a você. Por isso que nós podemos dizer que nós fomos comprados, nós fomos resgatados. Depois que Jesus fez isso, depois que ele morreu na cruz, depois que o Cordeiro de Deus foi imolado, depois que ele derramou todo o seu sangue, eu e você podemos ter acesso ao Pai de novo. Eu e você podemos alcançar o céu de novo. Lembra que eu falei para vocês que lá no livro do Gênesis, o pecado de Adão e Eva os tirou da presença de Deus? Se eu e você podemos ter a oportunidade de hoje estar na presença de Deus, de uma forma imperfeita nesta vida e de forma perfeita na eternidade, é porque Ele assumiu a nossa condição, Ele assumiu o nosso pecado, Ele assumiu aquilo que nós cometemos nas suas próprias costas. E por causa disso, ele se entregou e derramou o seu sangue. Por isso que nós não estamos aqui para falar de qualquer sangue. Por isso que nós não estamos falando aqui de um acidente que aconteceu. Nós estamos aqui para falar da vontade de Deus que aconteceu por meio do seu Filho. E essa vontade aconteceu por meio do seu Filho que entregou tudo, derramou o seu sangue e morreu na cruz por amor a mim e a você. Ali na cruz, ele já pensava em cada um de nós. Ali na cruz, ele já conseguia vislumbrar a nossa vida. Por isso que o sangue de Jesus, ele se torna para nós remédio.
remédio para as nossas feridas interiores, mas mais do que isso, ele é remédio porque é por ele que nós conseguimos entrar na eternidade. Ele é o passaporte do céu. Quando chegar no céu, bater lá na porta, lá, São Pedro abrir a porta e dizer assim, cadê? Cadê a sua permissão para entrar aqui? E você vai dizer assim, eu não tenho nada. Não. Quando você chegar lá, que você bater a porta, São Pedro disser assim, cadê o seu passaporte? Você vai dizer assim, olha as minhas vestes. Elas foram alvejadas, elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. E porque Ele me lavou, eu posso entrar na eternidade. Porque Ele me lavou e me purificou, eu posso estar na eternidade. Só para a gente ilustrar isso, vamos lá agora no último livro da Sagrada Escritura, no Apocalipse. Capítulo 7 do Apocalipse, versículo 14, diz assim, eu respondi, tu é que sabes, meu Senhor. Ele então me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. O santo, aquele que está na eternidade, é aquele que se deixou lavar pelo sangue de Jesus. Jesus lavou por inteiro. Jesus nos lavou, nos purificou por inteiro. E aquele que deixou a sua veste branca, lavada pelo sangue do Cordeiro, é aquele que é digno de entrar na eternidade. Se um dia você chegar no céu, pode ter certeza, não é porque você veio esse final de semana na Canção Nova que você vai para o céu. Não é porque você fez muitos e inúmeros sacrifícios, isso colaborou. Mas mais do que isso, se o céu está aberto a nós, é porque Ele abriu o céu a nós, com o seu sangue derramado. Por isso que nós estamos aqui para honrar este sangue que é preciosíssimo e que é o preço da nossa salvação. Nós fomos comprados de novo. Eu não sei se você consegue entender isso, mas isso acaba com todo ressentimento no nosso coração. Você pode ser a pior de todas as pessoas que existem na face da terra. Você pode sofrer, desculpa a expressão, o pão que o diabo amassou nesta vida, mas você precisa entender que existe alguém que te ama e que deu a vida por você, mesmo que o seu pai e a sua mãe não tenham tido coragem de dar a vida por você. Ele deu a vida por você, Ele derramou o sangue dele por amor a você. Ele nos amou com o seu sangue derramado. Ele nos comprou a preço de sangue. Não é qualquer coisa. Não foi de qualquer jeito. Foi da melhor forma possível. E hoje nós precisamos estar atentos, porque senão nós corremos o risco de fazer como o povo de Israel. Deus nos comprou com o sangue do seu Filho, mas nós continuamos traindo o Senhor. Nós continuamos abandonando o Senhor. Nós continuamos como Adão e Eva, desobedecendo ao Senhor. Por isso que toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, nós precisamos pedir que sejamos lavados novamente. Você pode me perguntar assim, acabou? Depois que Ele morreu na cruz, acabou? Está todo mundo salvo? Vai todo mundo para o céu? Ele morreu na cruz, abriu as portas do paraíso a nós, nos deu ali o bilhete que nos faz entrar na eternidade. Ele comprou a nossa estadia na eternidade. Mas Ele não nos tirou a liberdade de escolher por Ele. Ele não nos roubou a liberdade. Você continua escolhendo se você quer ou não fazer parte desse povo que é lavado no sangue do Cordeiro. Nós continuamos livres para pecar ou não. Quando Jesus na cruz tem o seu lado ali perfurado, vai dizer o evangelista São João que jorrou ali do lado aberto do Senhor sangue e água. Os padres da igreja vão dizer que do lado aberto de Jesus veio a nós a igreja, os dois grandes mistérios da igreja,
a água do batismo e o sangue da Eucaristia. Eu lembrava hoje de manhã, vou dar um pouquinho de trabalho para os câmeras aqui, mas eu lembrava hoje de manhã dessa imagem que nós temos aqui, ó. Se o câmera puder pegar, e o povo que estiver em casa puder ver. Essa imagem que nós temos aqui é a imagem do coração eucarístico de Jesus. Tem um cálice na mão de Jesus aqui, ó. E o cálice, ele está sendo enchido com o sangue que jorra do coração de Jesus. Isso daqui é uma representação do que acontece em cada Eucaristia. Em cada Eucaristia, quando nós comungamos deste cálice também. Nós comungamos do sangue de Cristo. Nós comungamos deste sangue que jorra do coração dele. A partir disso, a partir daquele momento em que se abriu o lado aberto de Cristo e jorrou sangue e água, a igreja nasceu. E ao nascer a igreja, ela se tornou administradora do sangue de Cristo. É como se fosse assim. Me perdoe os teólogos de plantão, mas para a gente entender, é como se fosse assim. É como se a igreja tivesse o poder de pegar todo o sangue de Jesus e colocar numa urna. E à medida que os feridos vão chegando, ela vai aplicando uma gota deste sangue naquela ferida. E aquela ferida instantaneamente vai sendo curada. É como se fosse o remédio dos remédios para nós hoje aqui. É como, vou dar um exemplo mais próximo da nossa realidade. É como se esse sangue fosse descoberto hoje pela ciência, que este sangue que a igreja possui, este sangue, ele é a cura para todo câncer. E aí vai se formar aqui na Canção Nova uma fila de inúmeras pessoas com câncer. Aqueles que descobriram agora, aqueles que já estão em fase terminal. Aí você pode imaginar comigo, vai chegar gente em cadeira de roda, vai chegar gente numa maca, vai chegar gente magrinho, definhando ali, quase perdendo toda a sua vida. E aí o ministro da igreja pegaria esse sangue, colocaria na língua daquele enfermo e instantaneamente todo o câncer desapareceria. Isso que eu estou dando um exemplo humano, isso acontece na nossa alma. Todas as vezes que nós vamos ao encontro de Jesus no sacramento da confissão. Quando você tem coragem de reconhecer que você é pecador e que você continua traindo o Senhor, o sacerdote, quando ergue a mão para rezar sobre você a fórmula da absolvição, ele está administrando sobre você o sangue de Cristo. Quem fala isso não sou eu, isso é doutrina da igreja. Se você quiser embasamento, você vai encontrar Pio XII falando sobre isso. Mais próximo a nós, você vai encontrar um santo muito caro ao nosso coração, São Padre Pio. Às vezes São Padre Pio ia atender pessoas no confessionário e aquela pessoa ela não estava arrependida do seu pecado. Ela não saiu ali da sua condição de pecado. Ela continuava na sua condição de pecado. E ela não ia sair do pecado. Não ia. E Padre Pio dizia assim, eu não posso te absolver. É a mesma coisa que se você está em pecado e você não abre mão desse pecado, se você não larga o pecado, você vai se confessar, o padre vai dizer, você está arrependido? Estou. Você vai deixar de fazer isso? Não, não vou. Então não tem como te absolver. Você não abandonou o pecado. Então São Padre Pio dizia assim, olha, eu não posso administrar o sangue de Cristo, aquele que não quer abandonar o pecado. São Padre Pio dizia assim, vou trazer a frase na íntegra, né? Se soubesse como é tremendo estar sentado no tribunal da confissão, nós administramos o sangue de Cristo. Isso aqui ele está falando para um outro padre. Nós administramos o sangue de Cristo. Cuidado para não o derramarmos de forma fácil e leviana.
Por isso que a igreja é séria. Por isso que não é todo mundo que vai no confessionário e vai ser perdoado. Vai ser perdoado se o seu coração estiver arrependido. E se você fizer o firme propósito de abandonar o pecado. Ali sim o sacerdote vai erguer as mãos e vai rezar sobre você a fórmula da absolvição e vai ali administrar, pelo poder que a igreja tem, vai administrar sobre você o sangue de Cristo. Na Eucaristia, todas as vezes que nós comungamos, nós somos fortalecidos pelo sangue de Cristo. Nós também recebemos o sangue de Cristo. Nós também recebemos ali naquele momento este sangue que nos lava e nos purifica, nos redime de todo pecado, continua nos redimindo. Para a gente caminhar para o fim, eu queria trazer uma outra concepção que nós também encontramos no Antigo Testamento sobre o sangue de Jesus. Até agora nós falamos do sangue de Jesus que nos redime, que apaga os nossos pecados, que compra para nós o passaporte da eternidade. Mas também se nós voltarmos lá no livro do Êxodo, não precisa abrir, Êxodo 12, nós vamos ali nos deparar com a última praga do Egito. E essa última praga do Egito, o Senhor, Ele promete que Ele vai exterminar, Ele vai matar todos os primogênitos. Ele vai passar numa noite e o anjo exterminador vai matar todos os primogênitos. Mas o seu povo estava no meio daquele povo. O povo de Israel estava no meio do povo do Egito. E aí o Senhor concede àquele povo um sinal para que eles possam ser distinguidos daquele outro povo, o povo do Egito. Então ele institui ali o que nós chamamos da Páscoa judaica. Capítulo 12 do livro do Êxodo relata bem isso aí, depois você pode ler com mais detalhes em casa. Mas o Senhor pede para que o cordeiro seja sacrificado e que o sangue do cordeiro possa sinalizar, possa ungir as portas da casa, para que quando o anjo exterminador passar, ele não entre nas casas em que tiver o sangue do cordeiro na porta. Essa segunda dimensão do sangue que eu queria trazer para nós aqui e que é invocada no Antigo Testamento é o sangue que para nós é proteção. Ele nos protege. Se antes era a casa física que era ungida com o sangue imperfeito de um animal, muito mais agora, na nova e eterna aliança, a nossa alma é ungida com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós invocamos o sangue de Jesus Cristo contra todo o mal, por isso que nós invocamos o sangue de Jesus Cristo contra tudo aquilo que nós vivemos, por isso que nós selamos e nós rezamos pedindo que a nossa vida, a nossa alma seja selada com o sangue de Jesus Cristo, porque esse sangue também nos protege de doenças humanas, nos protege da morte física, mas também nos protege da morte espiritual. Este sangue que nos marca, que nos sela, este sangue que toca a nossa alma e faz a nossa alma ser marcada de um jeito em que nunca mais será apagado, este sangue precioso é o sangue de Jesus Cristo, é o sangue da nova e eterna aliança. São João Crisóstomo dizia assim: saímos daquela mesa, aqui ele está falando do fiel que sai da Eucaristia, do fiel que participou e que comungou do corpo e sangue de Jesus Cristo. Saímos daquela mesa quais leões expirando chamas, tornados terríveis ao demônio, pensando em quem é o nosso chefe e quanto amor teve por nós. Este sangue, se dignamente recebido, afasta os demônios, chama para junto de nós os anjos e o próprio Senhor dos anjos. Este sangue derramado purifica o mundo todo. Este é o preço do universo, com ele Cristo redime a igreja.
Tal pensamento deve refrear as nossas paixões. Continua. Até quando, com efeito, ficaremos apegados ao mundo presente? Até quando ficaremos inertes? Até quando descuraremos pensar na nossa salvação? Reflitamos sobre os bens que o Senhor se dignou de nos conceder. Sejamos-lhe gratos por tudo. Glorifiquemo-lo, não só com a fé, mas também com as obras. São João Crisóstomo está nos dizendo, depois que nós recebemos o Cristo na Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia, que daqui a pouco aqueles que forem participar da Santa Missa vai ter a oportunidade de receber. Quando você receber ali o corpo e o sangue de Cristo, seu coração ele vai ser tomado de uma chama, porque você está recebendo o próprio amor. Você vai sair dali colocando terror no demônio. Não porque você é poderoso, mas porque você está ali revestido do sangue de Cristo. Porque você está ali revestido do único preço da nossa salvação que foi pago e que nos redime de uma vez por todas. Você está sendo banhado, você está sendo lavado. Você vai estar sendo ali inundado por essa presença. Eu queria te convidar a não brincar com a sua fé. Eu queria te convidar a não brincar com a Eucaristia que você recebe. Você não está recebendo qualquer coisa. Você está recebendo o corpo e o sangue do Senhor, que se entregou por amor a mim e a você. Não está preparado? Não entra na fila da comunhão. Vai primeiro se preparar. Se torna ali o mais digno que você possa alcançar para poder se aproximar deste corpo e deste sangue. Não brinque com o sangue de Cristo. Não brinque com o preciosíssimo sangue do Senhor que foi derramado por mim e por você. Não brinque com o preço da nossa salvação. Para a gente terminar e a gente já ir rezar, eu queria que nós pudéssemos abrir na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. São Pedro vai dizer: tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro, sem defeito e sem mancha. Fostes comprado, fostes resgatado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nós vamos rezar agora, e eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar para que nós pudéssemos fazer esta experiência, de deixarmos que o sangue de Cristo venha nos purificar, de deixarmos que o sangue de Cristo venha nos lavar. Eu acho que deu para você entender que nós não estamos falando aqui de qualquer sangue. Nós estamos falando do sangue do Filho de Deus, que se encarnou para ter sangue, e para este sangue derramar por amor a mim e a você. Sangue que não era marcado pelo pecado, sangue que era puro. Isso é um grande mistério do amor de Deus para nós. É um grande sinal de que Deus nos ama, de que Deus não brinca com a nossa salvação. É um grande sinal de que nós somos valiosos. Se você carrega no seu coração mágoas, ressentimentos, feridas, se você carrega no seu coração dores de pessoas que te traíram,
de pessoas que te abandonaram, de pessoas que não te amaram. Deixa que o sangue de Cristo possa agora te purificar. Deixa que esta falta de amor que pode existir dentro do seu coração possa agora ser alcançada pelo sangue de Jesus, por essa grande expressão desse amor. Não perca esta oportunidade de deixar que agora as suas feridas sejam lavadas e purificadas. Não deixe agora que você saia deste rincão da mesma forma que você chegou, mas que você saia daqui na certeza de que este sangue é o preço do amor de Deus por nós. Feche os teus olhos. O ministério vai cantar e nos introduzir nesta oração. Nós nos colocamos diante da cruz de nosso Senhor, onde este sangue precioso foi derramado por amor de cada um de nós, para nos lavar, para nos purificar dos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, por amor. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Mais uma vez. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue E ver sair das tuas chagas e ver sair das tuas chagas sangue redentor, sangue redentor, tocar as minhas tocar dores as minhas dores e curar-me. e curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Canta mais uma vez, teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Estende os teus braços para a cruz de Teu Cristo. sangue cura, Canta isso para Ele. Olha para a cruz. teu sangue tem poder para curar. Mais uma vez, teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. E só as vozes, teu sangue cura. Teu sangue cura. Teu sangue cura. Com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Diz para nós o profeta Isaías: não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar, não tinha aparência que agradasse, era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que levava às costas, e a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado.
mas estava sendo traspassado por causa das nossas rebeldias. Estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele. Com os seus ferimentos veio a cura para nós. Com os seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelhas estávamos todos perdidos. Cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosquiador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Sem ordem de prisão e sem sentença foi detido. E quem se preocupou com a vida dele? Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos criminosos. Seu túmulo ao lado da tumba dos ricos, mas ele jamais cometeu injustiça. Mentira nenhuma esteve em sua boca. Que o sofrimento esmagasse era projeto de Deus. Que o sofrimento esmagasse era projeto de Deus. Se então entregar a sua vida em reparação pelos pecados, ele há de ver seus descendentes, prolongará sua existência e por ele a bom termo chegará ao projeto do Senhor. Em virtude de seus trabalhos, ele há de ver e ficará realizado. Com a sua experiência, o meu servo, o justo, fará que a multidão se torne justa, pois é ele que carrega os pecados dela. Por isso, vou partilhar com ele as multidões como conquista. Ele recolherá os fortes, pois entregou à morte a própria vida. Foi contado entre os criminosos. Ele, porém, estava carregando os pecados da multidão e intercedendo pelos criminosos. Senhor, nesta tarde nós somos estes criminosos. Nós somos esta multidão, Senhor, que depositou sobre Ti os nossos pecados. E que agora, Senhor, estamos aqui para contemplar tamanho amor, tamanha entrega, tamanha oferta, tamanha doação. Jesus, eu quero Te pedir sobre mim, mas também sobre todos os meus irmãos que estão aqui, aqueles também que estão nos acompanhando, que nesta tarde, Senhor, nós possamos ser batizados no Teu amor, que nós possamos ser batizados no Teu sangue precioso, e que assim como a Virgem Maria, o discípulo amado estavam aos pés da cruz, que também nós, Senhor, possamos estar aos pés da Tua cruz nesta hora, que também nós, aos pés da Tua cruz, possamos ser lavados, que também nós, Senhor, nesta hora da misericórdia, Senhor, possamos ser alcançados por este sangue misericordioso. Todo o efeito, Senhor, da devoção que nós temos à misericórdia, é porque nós oferecemos ao eterno Pai o corpo e o sangue que o Senhor derramou na cruz por nós. Nós não Te oferecemos, Senhor, as nossas dores, nós não Te oferecemos, Senhor, os nossos méritos, mas nós oferecemos, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue ao Pai. Eu queria Te convidar a estender as mãos para essa cruz de Jesus. E eu queria Te convidar agora a colocar aos pés da cruz de Jesus todas as suas dores. O Senhor fala ao meu coração de corações doloridos, corações feridos, corações machucados. O Senhor fala ao meu coração de corações que estão no nosso meio, que foram traídos. A palavra é traição. Você carrega até hoje uma dor tremenda, porque você foi traído. Você foi traída.
Deixa que o sangue de Jesus agora possa curar esta ferida no seu coração. Você que disse que não conseguia largar o pecado, deixa que o sangue de Cristo agora possa lavar agora todo o teu pecado e te fazer uma criatura nova. Deixa que o sangue de Cristo agora possa te lavar por inteiro. Sim, Senhor, nós te pedimos. Derrama o teu sangue sobre nós. Purifica-nos, Senhor, com o teu sangue precioso. Batiza-nos com o teu sangue. Senhor, eu quero te pedir por feridas no relacionamento familiar. Filhos que carregam feridas com os seus pais. Pais que carregam feridas com os seus filhos. Esposo que carrega feridas causadas pelo matrimônio que você vive. Esposas que foram feridas pelos seus maridos. Jesus, pessoas que nunca foram amadas nesta vida. Pessoas que sofrem até hoje, Senhor, por uma falta de amor. Pessoas carentes, porque não tiveram o amor do seu pai, nunca conheceram o seu pai. E não é porque ele morreu, Senhor, é porque nem sabe quem ele é. Nós te pedimos, Senhor, cura as nossas feridas. Pessoas que estão no nosso meio, Senhor, que estão sofrendo com a depressão, síndrome do pânico. Eu vejo uma mulher trancada dentro de um quarto, chorando compulsivamente em cima de uma cama, toda descabelada, contorcida. Você está sofrendo, minha irmã, mas o sangue de Jesus está te visitando nesta hora da misericórdia. O sangue de Jesus agora, ele está lavando esta ferida que você carrega na alma. Sim, Senhor, nós te pedimos, administra esse sangue precioso sobre nós. Lava-nos com o teu sangue, Senhor. Cura-nos com o teu sangue, Senhor Jesus. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Declare esta verdade, teu sangue. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Mais uma vez, teu sangue. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar. Estenda suas mãos para a cruz de Jesus e diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero estar aos pés da tua cruz. estar aos pés da Eu tua quero ser cruz. banhado, Eu Senhor, quero ser banhado, com o Senhor, teu sangue precioso. com o teu sangue precioso. Eu quero ser lavado. Eu quero ser lavado. Eu quero sair deste lugar Eu quero sair deste lugar de forma diferente, de Senhor. forma diferente. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser alcançado, Senhor, Eu quero ser alcançado, Senhor, pelo sangue pelo sangue redentor
Redentor. o preço da minha salvação. O preço da minha salvação. Para isso, Jesus, Para isso, Jesus. eu quero me comprometer contigo, Eu quero me comprometer contigo. a estar aos pés da tua cruz, A estar aos pés da tua cruz. a unir as minhas dores às tuas dores, A unir as minhas dores às suas dores. e deixar que o teu sangue E deixar que o teu sangue seja consolo para mim. seja consolo para mim. E eu, Senhor, E eu, Senhor, quero consolar a tua ferida, quero consolar a tua ferida. quero consolar a tua dor. Quero consolar a tua dor. Teu sangue cura, Senhor. Cantemos. Teu sangue cura.